Nós temos hoje mais um episódio do nosso SBS Convida a Sociologia na Quarentena. É um projeto da Sociedade Brasileira de Sociologia, dirigido pelas colegas Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Mariana Chiguri, da Universidade de Campinas, e pelo colega Luiz Gustavo Cunha, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje nós temos como convidados o professor Henri Axelrad, do IPUR, da UFRJ, e a professora Norma Valêncio, do Departamento e do Programa de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. Então, nós vamos começar com o professor Henri Axelrad. Por favor, professor. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite dos colegas da SBS. Prazer estar aqui conosco, com o Jacó e a colega Norma Valêncio. O tema que nos foi dado, né, crise sanitária e crise ambiental. Começaria dizendo que no início da atual pandemia houve, de fato, uma tendência a se amalgamar a questão sanitária e a questão das mudanças climáticas, a literatura que eu consultei naquele momento, né? É como se tivesse aberto uma brecha biológica nessa relação crítica entre sociedade e natureza. As mudanças climáticas eram, até então, no início desse ano de 2020, né, apontadas como o principal sintoma de uma crise dessa relação. Mas com a força e a rapidez da disseminação do vírus, visto o modo como a globalização deu sustentação material a essa difusão, pareceu para alguns estar soando a hora e a vez da ideologia do progresso, cujos protagonistas não davam sinais, até então, de ver seus limites. E era claro, por outro lado, o desânimo com que militantes da causa climática vinham vendo décadas de conversas diplomáticas não terem efeitos políticos e viam também o negacionismo climático chegar ao poder em países que são estratégicos para a questão do clima, né? No entanto, essas intercorrências entre mudança climática e pandemia não me pareciam estar sendo bem esclarecidas. O que eu acho que a gente pode sim considerar é que a instabilização da rede de trocas entre vidas biológicas, fungos, bactérias e vírus seja uma das dimensões de uma crise ambiental. Mas, para levar essa discussão adiante, vale a pena voltar à noção de crise ambiental em particular. A noção de crise tem, ao que parece, essa origem médica, né, que diz respeito à mudança no estado de um determinado sujeito enfermo, né? Na perspectiva das ciências sociais, eu procuraria ressaltar o fato que o ambiente é sempre o ambiente de algum sujeito social, de algum conjunto de sujeitos. E esses sujeitos desenvolvem diferentes práticas de apropriação e uso do ar, das águas, dos sistemas vivos. Autores como Lefebvre e Harvey chamam a essas práticas de práticas espaciais, ou seja, aquelas desenvolvidas no espaço de modo a garantir a produção e a reprodução das sociedades. Então, essas práticas são diversas, mas combinadas sob a égide dos grupos dominantes. Então, nesse sentido, o que eu arriscaria dizer é que, no meu entender, uma crise ambiental se manifesta quando as práticas espaciais dominantes, as práticas espaciais das classes dominantes, perdem a sua capacidade de se reproduzir. Ou, em termos mais crus, quando o ambiente deixa de ambientar materialmente os negócios. Então, essa capacidade pode se esgotar, seja em razão da erosão da base de recursos de que essas práticas dominantes dependem, em termos de solo, água, sistemas vivos, ou em razão, isso é importante, debate ambiental na nossa perspectiva, né? Em razão da impossibilidade dos agentes dominantes se apropriarem da base de recursos de terceiros. Então, a crise, por exemplo, imaginada pelo relatório do Clube de Roma nos anos 1970, era vista como
o risco de rarefação de insumos necessários à continuidade da operação da máquina capitalista. Bom, na época, os agentes dominantes preferiram não limitar o crescimento, como era sugerido ali pelos autores do relatório, também esse crescimento já temporariamente travado pela crise do petróleo, né? Mas, por outro lado, os grupos sociais não dominantes estão sempre expostos, eu diria, a crises ambientais que lhes são específicas, pela inviabilização de suas práticas espaciais, seja pelo despejo dos produtos invendáveis da atividade capitalista em seus espaços de moradia, a tal da poluição, resíduos, efluentes, etc., seja pela expropriação de suas terras, matas e recursos de uso comum, a montante do processo de produção do ciclo capitalista. Então, no caso presente, a pandemia se manifestou no momento em que uma crise financeira se pronunciava, desencadeando uma ampla paralisação dos negócios. Então, até onde sabemos, essa irrupção do vírus não estaria desconectada do processo de articulação entre a grande agropecuária tecnificada e a ecologia própria das formas não capitalistas de produção e consumo. Isso porque temos, por um lado, uma ecologia dos processos microbiológicos da grande agropecuária e uma ecologia microbiológica das formas não capitalistas, da pequena produção, comunidades indígenas, etc., e o próprio consumo tradicional de alimentos, que é o caso em pauta dos animais silvestres, né? Então, a estabilidade da primeira, da microbiologia capitalista, depende do recurso sempre crescente a insumos químicos e transgenia, com todos os problemas daí decorrentes, né? A estabilidade da segunda, das formas não capitalistas, depende da preservação de seus espaços, sempre ameaçados pela expansão da fronteira da agricultura industrial, inclusive porque instabiliza o próprio manejo técnico-cultural das pragas que é próprio a essas culturas, né? Então, o que ocorre é que a mão invisível do capitalismo avança e desestabiliza modos de vida, ecologias das áreas ocupadas por povos tradicionais, mas ela é completamente cega quanto aos efeitos não mercantis do mercado. A possibilidade de um apocalipse viral, nos lembra o Mike Davis, já era imaginada desde um surto de Hong Kong em 77. Teve um seminário no final do ano passado em John Hopkins, que é assustador como eles avaliavam a perspectiva de que uma pandemia aparecesse. No entanto, isso não sensibilizou os poderosos, né? Então, no caso atual, as próprias práticas espaciais dominantes acabaram sendo inviabilizadas pelo lado das condições biológicas de sua reprodução. É que, nesse caso, a amplitude espacial dos agravos fez com que a segregação socioespacial da população, dos males ficarem para as maiorias despossuídas e os benefícios para os dominantes, né, essa segregação deixasse de funcionar como garantia de distribuição seletiva discriminatória dos riscos. Então, apesar da sua capacidade muito maior de se defender dos riscos sanitários, esses grupos de maior renda não conseguiram se ver imunes à contaminação, além de terem sido eles próprios os primeiros a difundir o vírus, né? E é isso que veio provavelmente abalar temporariamente os dogmas economicistas, levando políticos privatistas e economistas liberais a apoiar circunstancialmente até o recurso à máquina pública para fins que ultrapassam a simples garantia da propriedade privada e mobilidade dos capitais, que era como o liberalismo pensa o papel do Estado. Então, para concluir, eu diria que, na atual conjuntura, o negacionismo governamental que sustenta a política social darwinista de gestão da pandemia dá prioridade absoluta aos negócios e à sobrevivência do dogma fiscalista, né? E, finalmente, o golpe estatístico que foi recentemente tentado para camuflar o tamanho da pandemia é parte do que a gente poderia chamar de um racismo a qualquer custo, que faz desaparecer corpos, em sua maioria, de pessoas negras e pobres. É isso aí, Jacó. Obrigado, Henri. Agora vou passar a palavra para a professora Norma Valêncio. Norma, por favor. Olá,
Eu fico, primeiramente, muito agradecida à Sociedade Brasileira de Sociologia por esse honroso convite, a oportunidade de poder estar aqui refletindo junto com a comunidade de sociólogos, né? Fico também muito honrada de partilhar esse espaço com o professor Henri Axelrad e o professor Jacó Lima. A partir dessa primeiro panorama que o professor Henri nos apresenta, eu tenho bem pouco a considerar e adicionar algo. O Henri já deu um panorama bastante completo para a gente dos processos de fundo, né, que subjazem a esta pandemia. Então, se algo eu puder adicionar, eu vou para uma outra escala de relações, então, tentar falar um pouco do que eu, como pesquisadora, sobretudo de campo, sobre como eu sinto as relações sociopolíticas que estão não apenas por detrás disso que é chamado como crise sanitária, mas por detrás daquilo que vinha sendo considerado institucionalmente, no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, como sendo desastre. Essa é minha área de investigação já há um longo tempo, em torno de 2 décadas, e eu estou tentando entender essa pandemia no âmbito da lógica operativa, da relação do Estado com a sociedade, nessa forma de estado de exceção, que são os decretos de emergência, né? Esse manejo do que são decretos de emergência. E hoje, de maneira muito inusitada, nós estamos sob decretos de emergência do âmbito local municipal, né, ao âmbito de várias unidades federativas e no âmbito nacional também, né? Então, esse é meu campo de investigação tem sido correntemente no entendimento dessa lógica operativa. E é a partir dela que eu gostaria, talvez, de refletir e tentar fazer uma junção com aquilo que o professor Henri coloca, em termos do que significa uma decretação de emergência. Talvez a primeira imagem que eu gostaria de dar é que quando os municípios brasileiros, o prefeito subsidiado pelos seus coordenadores municipais de defesa civil, fazem o seu decreto de emergência, que é reconhecido pelo ente federal, antigamente era o Ministério da Integração Nacional, hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Há uma portaria de reconhecimento, e que abre a possibilidade, então, de que os processos convencionais, em termos de licitação, né, na compra de produtos e serviços, né, possam ser deixados ao lado para um sistema emergencial de contratação de produtos e serviços, e outros processos de maior controle social sobre as contas públicas acabam sendo descartados, né, porque sob 4 paredes, o senhor ou a senhora prefeito municipal, coordenador de defesa civil, secretário de obras, né, e 3 ou 4 assessores deliberam um novo uso para os recursos correntes do município, que são do município, e mais os recursos extraordinários que entram, há uma outra forma de interagir com a sociedade local. Outros critérios são colocados e aquilo vira uma nova esfera de poder e de trocas que interfere, inclusive, nos processos eleitorais. Para dar um panorama de que tipo de problema isso se trata, nos últimos 15 anos, em torno de 75% dos municípios brasileiros, né, portanto, 3/4 dos municípios brasileiros, decretaram emergência, situação de emergência ou calamidade pública mais do que uma vez. E alguns deles, inclusive, de maneira reiterada. Houve municípios que decretaram emergência mais de 30 vezes no período de 15 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que isto que hoje nos parece uma anormalidade, para muitos municípios brasileiros é a normalidade.
como de maneira ambígua, né, viver em exceção do ponto de vista dos fluxos operativos da máquina pública do poder executivo, né, viver em exceção é a forma normal como a administração pública de muitos municípios hoje vive. Olha, quando nós temos agora o contexto de pandemia, muito se salientou o qualificativo dessa crise, né? Mais do que a crise em si, a discussão do que é a essência da crise, é o qualificativo, como que é o sanitário. E eu tenho uma certa resistência com os qualificativos quando nós falamos em desastres, porque os qualificativos, eles fortaleceram muito a teoria dos hazards, inclusive na questão climática também, né? O qualificativo, ele vem dizer, por exemplo, quando nós falamos na crise climática, que só os climatologistas têm, né, ou só eles, ou principalmente eles, têm a competência não apenas de definir aquilo que é próprio do seu campo do conhecimento, que são questões, né, atmosféricas, são questões de longo prazo, clima como a seca, ou questões de meteorologia, como precipitação, né, pluviométrica, mas a partir desse lugar de conhecimento, eles também criam um discurso que se torna hegemônico para interpretar a sociedade, para poder dar recomendações para o gestor público, para interpretar quais são as prioridades da sociedade, etc. E hoje eu vejo com esse qualificativo chamado sanitário, né, o mesmo tipo de relação de poder, né, no próprio disputa dos campos de conhecimento, acontecendo com o sanitário, né? Então, o que significa esse hazard, esse fator de ameaça chamado sanitário? Significa que quem tem competência para definir o tipo de problema e as formas de ação são os epidemiologistas, infectologistas, etc., né, no campo da saúde pública. E, por conseguinte, a sua interpretação sobre o que se passa na sociedade acaba sendo hegemônica. O que gera, do meu ponto de vista, algo muito intranquilizador, que são esses sem números de entrevistas que nós vemos, por exemplo, nos canais televisivos, né, em que essas autoridades científicas, nesse campo especializado de saber, geram uma porção de recomendações com o seu olhar, inclusive, de classe social, né? Seu olhar de classe média alta, dando recomendações. Outro dia, uma das recomendações era que você lavasse a sua roupa na sua máquina de lavar, função esterilização, né? Para uma sociedade cujo problema ainda é o do saneamento básico. Então, perpassa aí uma dimensão também de classe, uma dimensão, inclusive, neomalthusiana na fala desses especialistas. Então, isso convoca também as ciências sociais para poder pensar qual que é o seu espaço na discussão da crise, né, para além dos qualificativos. Essa é a minha fala inicial. O Jacó. Obrigado, Norma. Então, pessoal, só para que vocês retomem um pouco essa discussão, eu acho que tanto o Henri como a Norma destacaram esse caráter de classe que está presente quando nós pensamos em desastres ou crises sanitárias, tá? Para não expandir muito mais, tá? Concretamente, nós temos uma pandemia que se mostrou, digamos assim, relativamente democrática no sentido de atingir também os privilegiados, mas que, conforme essa pandemia ela se expande, ela mostra que ela atinge, sem dúvida, mas ela atinge diferenciado. Tá? Quando se fala em ficar em casa, por exemplo, ou ficar, como disse a Norma, usar a função esterilização, realmente mostra para quem, digamos assim, os experts estão falando. Tá? E, ao mesmo tempo, acho que tem uma outra coisa, né? O século XX teve várias pandemias, embora de dimensões diferenciadas, né? E que essa pandemia tem a ver exatamente com essa mudança, essa intervenção concreta da economia, né, na qual a questão ecológica sempre foi um pouco
secundarizada, né? Então, no caso, hoje nós temos uma situação de tecnologias, de desenvolvimento tecnológico que permite imediatamente que a gente saiba o que aconteceu na província do norte da China ou em qualquer parte do mundo e, ao mesmo tempo, com as tecnologias de comunicação, de deslocamento, faz com que imediatamente essa pandemia assuma um caráter global, tá? E aí você tem várias formas de administrar isso, como as autoridades mexem com isso, como o Estado mexe com isso, e que a gente chega aqui no Brasil com esse negacionismo, tá? Como é que vocês veem um pouco esse negacionismo hoje no Brasil, que por mais absurdo que possa parecer, ele termina sendo sustentado por setores bastante influentes da sociedade brasileira? Na verdade, é basicamente um comentário para que vocês apenas complementem o que vocês começaram a colocar, tá? Então, voltando, professor Henrique, poderia começar novamente? Sim, pois não, Jacó. Eu acho que você tocou num tema que já é de nosso interesse, meu e da Norma, há algum tempo, que é da desigualdade que atravessa a questão ambiental. Então, existe uma literatura e pesquisas empíricas já há algum tempo em torno da noção de desigualdade ambiental, mas que eu acho que ela se defronta com novas realidades, novos desafios para a sua formulação. O que a ideia de desigualdade ambiental falava até então é que havia um processo através do qual os males das decisões de desenvolvimento, dos projetos de investimento, iam organizadamente, politicamente, em direção às localidades habitadas por populações de baixa renda, em geral grupos étnicos, populações negras. Foram as primeiras a perceber, digamos, essa regularidade entre o movimento dos males do capitalismo e as condições de moradia dessas populações, que evidentemente tinham sua expectativa de vida diminuída, morando perto de lixão, de depósito de lixo químico, de oleoduto, enfim, linhas de transmissão e assim por diante. Então, é um processo que articula, ao mesmo tempo, as decisões de localização das instalações, da logística do capital, e o mercado de terras, que acaba destinando, reservando para as populações de baixa renda e discriminadas as localidades onde as condições de vida são... Isso aí se verificou em todos os níveis, até na bacias aéreas de classe foram comprovadas por pesquisas que têm acesso a dados sobre material particulado, etc. Uma pesquisa de Santiago, que é uma cidade conhecida, reconhecidamente poluída, mostrou claramente que o ar puro está destinado às classes privilegiadas e a poluição, uma mistura de uma série de projetos. Eu acho que a variável espacial estava demonstrada até então, a questão da proximidade entre as fontes de risco e a possibilidade das populações de baixa renda habitarem em algum lugar. Então, essa proximidade. Eu acho que agora, com a questão cada vez mais clara estatisticamente de uma prevalência de uma contaminação e letalidade maior das populações pobres e negras, se coloca a questão da própria imunidade. Então, a questão ainda a ser pesquisada, mas essa sensibilidade, a suscetibilidade maior da população negra, ou migrante também, no caso da Inglaterra, a pesquisa que juntava os dois grupos, né? O fato de ela ser mais suscetível a ser atingida pelo vírus, não só porque tem menos acesso às condições de saúde, né, ou vivem em áreas com menos saneamento, etc., ainda essas condições espaciais de existência, mas também ao tempo no qual elas estão expostas a essas condições de precariedade. Então, quer dizer, você está numa posição social de precariedade ao longo de muito tempo em sua vida, acabaria enfraquecendo a sua capacidade de defesa das ameaças virais como essa, por exemplo. Então, esse é um novo campo de discussão, que não é só mais o espaço, mas o tempo também, que é dividido desigualmente no que diz respeito à capacidade de se enfrentar esses agravos. Agora, isso tem a ver, evidentemente, com como a
a Norma chamou a atenção, com uma dimensão estritamente política, nessa essa ideia que não se trata de uma questão para especialistas, mas uma questão que diz respeito ao trato da desigualdade e ao debate político, a uma política de trato de um evento como a pandemia. E aí a gente chega na nossa situação específica. Quer dizer, o Estado brasileiro hoje, eu estaria atendendo uma agenda de transferência de poder, eu diria, de um quadro institucional para um quadro extra-institucional que ataca dimensões públicas do Estado de dentro e de fora. Quer dizer, antes da pandemia, caberia ao Estado, enquanto máquina pública, fazer as transferências de grandes fortunas, das isenções fiscais oferecidas às corporações para assegurar as condições dos mais vulneráveis de ficarem em casa. Mas trata-se aqui de um setor público sob ataque, né? Veio-se atacando o SUS para favorecer plano de saúde, atacando o direito de povos tradicionais para favorecer grileiros, punindo funcionários públicos que aplicam leis ambientais e assim por diante. Então, esse governo liberal autoritário afirma saber que muitos dentre as massas mais vulneráveis morrerão, mas acha que o Estado mínimo é que merece favorecer, enquanto sobreviver enquanto projeto, né? Então, mesmo com a adesão de economistas liberais à necessidade de intervenção do Estado, a razão alegada seria aquela que o Banco Mundial sempre trouxe, né? Que as políticas sociais são necessárias para evitar insurreições e saques, né? Eu acho que, no caso do Brasil, a gente estaria virando uma espécie de laboratório do darwinismo social da lei da selva, que foi posta em questão em muitos outros países, né? Então, para terminar, eu pegaria uma citação, por exemplo, que eu acho que é uma discussão que a gente ainda tem que levar, né, para politizar o debate. O ex-presidente Mujica, do Uruguai, fazendo uma reflexão assim de longo prazo sobre a situação que a gente vive, pergunta a ele: seremos capazes de nos redirecionar como espécie e não como classe ou país? A questão é que ela não está colocada enquanto espécie, né? Nós somos uma espécie caracterizada por portar cultura e culturas e diversidade cultural, né? Somos produtores de símbolos, usuários e construtores de linguagens. Então, a ideia de proteger a espécie vista como ameaçada deve surgir no bojo de um projeto cultural e político. Não é na condição de seres biológicos que criticamos e reagimos às políticas inigualitárias social-darwinistas, né? A reação crítica depende da capacidade dos sujeitos de identificarem essas ameaças e convencerem os demais, eventualmente menos alerta, das ameaças por razões que são ligadas a interesse, visão de classe ou crença, né? Estou pensando um pouquinho também no debate sobre mudança climática, que avançou muito, vamos dizer, na adesão de certos grupos sociais de base no ano passado, mas ainda faltam fazer algumas conexões, né? Esse projeto crítico veio sendo costurado recentemente, mas trata-se de mostrar que ameaças existem, mas apontar de onde elas vêm. Ou seja, essa denúncia tem que vir junto com uma análise das forças que geram as ameaças, né? Sob o risco de se tornar apenas alarme. Não é possível dar sentido à crítica da ideologia do progresso sem questionar o consumismo, a obsolescência programada e a desigualdade ambiental sobre as quais repousa a reprodução do capitalismo como ele é. Obrigado, professor Henri e professora Norma. Eu vou pegar um gancho do Henri, quando ele fala sobre análise das forças que geram ameaças, e gostaria de fazer duas colocações, né, sobre uma outra perspectiva, né? Uma primeira é como eu tenho estado preocupada quando a gente fala desta crise, então, qualificada como sanitária, como a relação, sobretudo, do ambiente do derredor, ele é naturalizada, por assim dizer, né, suscetibilizando certas camadas da sociedade como algo que está aí. E, por outro lado, como não há uma disseminação apropriada de uma discussão sobre o processo de produção da pandemia
como um processo também operativo, político-institucional, que permitiu que um organismo descerebrado, um mero vírus, né, tomasse a condição de instrumentalizar esse higienismo social. Então, há essa questão posta. Se vocês, os colegas, me permitem, no final de janeiro, eu estava em atividade de pesquisa em comunidades, em favelas, em Mumbai, num projeto que eu tenho junto com uma instituição indiana e britânica, e exatamente no bojo da eclosão do caso de Wuhan, e daquele transatlântico que estava estacionado no Japão, já com vários casos ali. E já na Índia, naquele momento, já havia uma certa mobilização para a proteção das pessoas, né? Inclusive, para poder viajar lá, eu já tinha que estar de máscara. Eu estou falando do final de janeiro, comecinho de fevereiro. Eu tinha que viajar de máscara. Quando eu cheguei para fazer a escala por Paris, no Charles de Gaulle, já uma parte dos passageiros já não estavam, né, que vinham de outras localidades para embarcar para São Paulo. E chegando em São Paulo, era a saída das férias e as pessoas voltando para o Brasil, sobretudo, o salão dos serviços de imigração, onde a gente apresenta o passaporte para poder passar, estava absolutamente lotado, e a leitura é que quem usava máscara era só quem estava doente. Então, aquilo é que gerava um desconforto e eu me senti obrigada a tirar a máscara, porque eu não estava doente. Então, vejam, eram leituras diferentes, né, sobre os times, né, o que a máscara significava naquela situação. E por que o serviço de imigração estava mais preocupado em pegar pessoas que estavam querendo entrar no país de maneira ilegal, portando drogas, etc. Esse é o serviço que significa aquilo. O salão, nós ficamos confinados por 2 horas no salão, absolutamente exprimidos, vários voos estrangeiros chegando, e talvez ali foi um momento em que pessoas suscetíveis e outras poderiam ver como um ambiente de contaminação. O que eu quero dizer com esse primeiro aspecto? É o aspecto de que hoje nós temos um misto de 2 coisas, que é uma incapacidade institucional de fazer certas leituras mais apropriadas sobre o risco, né? Eu quero dizer, havia um leque de tempo, né, em que autoridades aeroportuárias de alguns países já adotavam certos protocolos e o Brasil tinha essa lentidão burocrática, então esse é um aspecto, né? Então as autoridades sanitárias que agem no setor aeroportuário não estavam mobilizadas a contento para pensar em mecanismos de ajuste. E, por outro lado, não acontece só um risco de uma vez, um fator de ameaça de uma vez, né? Então, para evitar a ameaça da droga, do ilegal, do terrorista, né, foram hierarquizadas outras ameaças, né? Então, também há uma disputa também no âmbito do processo deliberativo e operacional das instituições sobre como manejar diferentes ameaças cujos protocolos de manejo são, inclusive, contraditórios. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de colocar. O segundo aspecto, retornando à questão dos decretos de emergência, de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, em que há uma normalização ao longo das últimas 2 décadas, eu vejo uma normalização e um incremento desta forma, eu sei que é forte, mas eu torno a dizer, de estado de exceção, de um outro modo político de governar os recursos públicos, né? Há um pé invisível, usando a expressão do Hunt, o Henri lembrou da mão invisível do Smith, né? E o Hunt, há muito tempo atrás, no seu livro de História do Pensamento Econômico, ele fala do pé invisível, que é exatamente essa deterioração, né? Econômica que ocorre no sentido do esgarçamento das relações econômicas, né? Não só no sentido da concentração dos recursos econômicos, mas de levar ao limite, até o abismo,
um processo de produção e de consumo em massa que deteriora, está completamente fora, né, do ponto de recuperação dos próprios processos naturais, né? Essa deterioração, cuja poluição atmosférica dos rios, contaminação dos solos, né? São algumas das faces perversas e o adoecimento né, do ambiente e dos seres humanos também é uma face perversa desse capitalismo que está sendo levado ao limite, né, dos seus processos de produção e de consumo. Mas o Hunt lembrava esse pé invisível, que é ao transbordarem os problemas, né, não sejamos ingênuos a ponto de pensar que não há mercado para isso, né? E talvez no âmbito dessa pandemia tenha ficado muito claro, por exemplo, né, não apenas o mercado de certos equipamentos médicos, né, os tais dos respiradores, isso ficou muito emblemático. Então, de repente você tem uma outra escala de demanda desses equipamentos, mas também os rumores de que vai existir tal ou qual medicamento, etc., o que movimenta o mercado da bilionária indústria farmacêutica, quando ela diz está na beira de sair, está na beira de... É o rumor, né, que já tem impactos visíveis, né, na curva ascensional das ações, né, de grandes companhias trilionárias. Um último aspecto, se vocês me permitem, eu vou voltar no campo institucional também, particularmente brasileiro, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quando o professor Jacó ele fala desse negacionismo, de onde é que vem esse negacionismo, né? Porque ele não nasce de um dia para outro, mas ele é uma semente que se propagou assim muito rapidamente, né? E que cria uma certa estupidificação da sociedade, uma alienação num grau em que nos deixa perplexos em pleno século XXI. Eu diria que do âmbito daquilo que se chama desastres, eu via esse negacionismo sendo construído paulatinamente nos últimos 20 anos, no âmbito do que se chama a política de gestão de desastres, no âmbito desse sistema nacional, o sistema nacional que vai do nível local, estadual e nacional. E vim aí há quase 20 anos fazendo sistemáticas publicações sobre isso, mostrando duas coisas em especial. O primeiro é a militarização desse sistema, cujo nome é de Proteção Civil e Defesa Civil. Então, ele é militarizado e ele é um campo de disputa entre policiais militares, bombeiros militares, né, e também militares das Forças Armadas da Reserva. Embora vocês possam chamá-los de civis, eu não considero assim. Não considero porque eles são portadores de uma racionalidade hierarquizada que muitas vezes confronta, né, com o modo de fazer, né, na sociedade democrática, e então eles fazem receituários desde uma racionalidade militar que acaba sendo muito violenta. Ora, no âmbito dessa militarização, o que é que eu vi sendo criado em termos de capacitação dos agentes de defesa civil, que são aqueles que vão manejar a crise, que são aqueles que vão fazer o decreto de emergência junto com os prefeitos, que vão manejar os recursos e que vão fazer a coordenação intersetorial, né? Junto à Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência Social. O coordenador municipal de defesa civil ele tem uma posição muito importante na crise que ele não tem fora dela. Então, o que eu vejo? Eu vi a disseminação de um conjunto de valores, que muitos deles, inclusive, consolidados nos seus próprios manuais instrutivos, né? Que é nesse sentido do higienismo social. Então, muitas das coisas que sistematicamente eu denunciei, inclusive, sobretudo para ministérios públicos, é a naturalização de termos como de remoção de famílias. Então, o que a gente vê em todos os estados do país, né? A gente vê a naturalização de linguagem como selar uma comunidade. É assim que se fala, por exemplo, em Minas Gerais. Aqui em São Paulo se fala cristalizar comunidades. A defesa civil, junto com a pasta de assistência social ou seu equivalente, né, fazem o cadastramento de famílias e começa a interditar várias comunidades, então,
com o aporte técnico e científico de geógrafos, dizendo que aquilo é uma área de risco, né? Então, a área de risco é um termo perigosíssimo, né? No sentido de que tem condições naturais que inviabilizam que isso melhore, que inviabiliza que a estrutura chegue, está selado, está cristalizado. O que significa dizer? Ninguém mais entra aqui. E os que estão aqui têm que sair, que é, então, a linguagem da remoção. E quando se usa isso, e nas cartilhas de defesa civil esse termo é utilizado, remover pessoas, né? Significa que elas não têm consciência, né? Elas não podem utilizar o seu próprio arbítrio, né? É a violência mais pura. E remover para onde? Ninguém, é para fora do mundo, né? Ninguém está muito interessado. Muitas vezes isso não tem coincidência com serem deslocados para conjuntos habitacionais, né? É sair fora da visão e ir, entre aspas, desastrar num outro local, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? E sobre essas formas de higienismo social? Porque aí a gente pergunta qual é o papel do cientista social nisso. E eu estou muito intranquila, porque não só eu vi esses policiais militares, bombeiros militares, pessoal da reserva das Forças Armadas se apropriando da teia desse sistema que é dito civil, né? Mas na verdade são receitas militares para ordenar a vida civil, como com muita intranquilidade eu vi no caso de Brumadinho, no caso de Mariana também, a disseminação, inclusive junto à comunidade de ciências sociais, né? Da aceitação de sirenes e alertas, né, para a sua vida social, quando tem uma barragem em cima da sua cabeça, né, a montante da sua comunidade, e que pode colapsar a qualquer momento, seja ela uma barragem de água, uma barragem de rejeitos, etc. Né? E a linguagem agora é adestrar as comunidades para acatarem os alertas e as sirenes e saírem correndo, né, sem questionar o que aquela barragem está fazendo lá, a que propósito, a quem são os sujeitos, né? A que negócios, etc. Não, é esse adestramento. E eu tive condições de, in loco, verificar esse processo de adestramento também. Então, em razão disso, não me surpreende, né, que essa estupidificação da sociedade esteja sendo feita por setores militares da sociedade, tomando instituições civis e nos condicionando a não pensar. Então, eu fico... E aí chega um momento em que parece que nós temos uma outra escala de crise e parece que são coisas novas que estão acontecendo. Não, elas estão sendo tramadas institucionalmente há muito tempo com um viés claríssimo autoritário. Jacó? Obrigado, Norma. Pessoal, a ideia desse projeto, desses episódios, é mostrar concretamente que a sociologia e as ciências sociais elas são tão prioritárias como qualquer outra ciência para se entender o que está se passando. Como vocês sabem, dentro da nossa tragédia atual, nós agora passamos a ser considerados, mais do que éramos, né, como perfumaria. Ou seja, como se fosse possível você entender o que está se passando concretamente no mundo, tá? Em todas as suas dimensões, desconsiderando os aspectos sociais, os aspectos humanos que estão presentes. Essa nossa discussão, obviamente, ela é interminável, a gente precisaria de muito tempo, mas como nós não temos, eu vou, em nome da Sociedade Brasileira de Sociologia, agradecer mais uma vez a presença do professor Henri Alxelrad e a professora Norma Valêncio por estarem disponíveis para discutir com a gente. Norma, você gostaria de falar alguma coisa? Eu queria, se você me permite, Henri me permite também, talvez eu tivesse um recado para dar para os colegas da sociologia, né? Que papel a gente tem nisso? A gente precisa avançar na visibilização do papel, né? Os cientistas sociais, eu diria de uma maneira geral. E eu fiquei muito preocupada, eu que atuo na área de desastres e de defesa civil já há um certo tempo, eu fiquei muito preocupada porque agora esse sistema de defesa civil, ele está revendo seus materiais didáticos, etc., né? E fazendo muita questão dos diretórios de pesquisa como um dos critérios para poder dizer quem são os novos grupos científicos que vão agora capacitar os agentes de defesa civil.
Mas, curiosamente, há grupos de pesquisa que estão desaparecendo. Eu tenho um grupo de pesquisa desde 1995, foi o primeiro grupo de pesquisa das ciências sociais do Brasil, em Sociedade de Recursos Hídricos. Ele desapareceu da base do CNPq. E foi uma coisa tão estranha, porque ele desapareceu não agora, em 2016. Alguém deletou todo o histórico dele, de todos os censos de 2002, 2004, 2008, 2010, desapareceu e deletou toda a história. Eu reportei isso não só à ouvidoria do CNPq, ainda estou sem resposta, como reportei também ao PNUD, que fez um edital de novas capacitações, querendo logo um documento, que é um documento que eu não tenho para mostrar. Eu estou dizendo isso para divertir aos colegas, né, que eles façam um print screen de todas as suas páginas dos seus grupos de pesquisa, porque uma vez que isso é deletado e uma vez que comece a haver editais enviesados, isso é uma forma de nos matar socialmente. Eu queria diverti-los para vocês não passarem por esse mesmo constrangimento. Obrigada, Jacó. Não, mas só acrescentando que desde 2016 nós estamos praticamente num estado de liquidação no país, na qual as associações científicas estão dentro dessa proposta, e não apenas como associações científicas, direitos sociais, enfim, tudo que tem a ver com conquistas que de mal ou bem a gente conseguiu nesses últimos anos. Tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade, foi muito bom ter estado aqui com vocês, e a Sociedade Brasileira de Sociologia está à disposição sempre que for necessário como um espaço de debate para nós todos, ok?